Recording in progress. Light, an ancient form of energy that goes back to the dawn of time. For us, it all begins with the sun, the source of light and life for our entire solar system. Even Einstein concluded that everything we're made of contains light. All life originates with the sun through photosynthesis. Plants and vegetation collect the light, and all living creatures emit light. Humans actually emit infrared light, which can be seen with night vision devices. We've known for centuries that light has many effects on the body. LifeWave's phototherapy patches use light to stimulate the body's natural healing systems, providing specific health benefits. Here's how the technology works. First, a patch is applied to specific points on the body. Where the patch covers the skin, infrared light emitted from the body is reflected back into the tissue. This stimulates the skin, which in turn stimulates specific regions of the brain. The brain then taps into the body's own natural flow of energy and the ability to heal itself. Let's take a look at why this is important on a cellular level. For example, a number of our patch products help counteract free radicals, oxygen molecules that damage cell proteins and contribute to visible signs of aging. When the body is stimulated through phototherapy to release its own antioxidants, these free radicals are neutralized naturally. LifeWave phototherapy patches promote an environment that enables the body to optimize its restorative powers and provide specific health benefits, all without the use of harmful drugs or chemicals, all helping you to stay healthy and young. To find out more, contact your distributor or visit lifewave.com. LifeWave. Live long. Live well. Bom, boa noite a todos, bem-vindos aqui a mais uma sessão da Live. O meu nome é Rui Miguel Coelho. Queria desde já dar as boas-vindas a todos os nossos convidados. Sei que são muitos hoje aqui em sala, muitas pessoas bonitas, como está aqui a dizer Maria do Céu, um beijinho grande para a Maria do Céu, lindas, como ela diz. Queria desde já desejar que estejam todos bem, que isso é o mais importante da vida, que estejamos todos a usufruir desta sessão incrível de vida, que é podermos estar a respirar, a ter o coração a bater, a poder todos partilhar vida com outros e, acima de tudo, queria dizer a todos que é um privilégio profundo poder estar aqui a partilhar com vocês algum conhecimento. Espero que hoje alguns de vocês possam sair daqui mais esclarecidos, mais iluminados, com mais conhecimento, com mais partilha, com mais energia também, porque é assim mesmo, quando nós cruzamos pensamento uns com os outros, nós tornamos mais sábios, mais iluminados, mais elevados também, como vamos dizer aqui no LifeWave. O meu objetivo hoje é muito simples. Nós, todas as quartas-feiras, fazemos uma ação de produto, de tecnologia, de nanotecnologia neste caso. Ajudamos pessoas comuns, como eu sou, a entender melhor aquilo que nós temos nas mãos. Para quem hoje está aqui como convidado, queria desde já desejar boas-vindas. Espero que deem por bem emprego esse vosso tempo hoje, ou se eventualmente estás a ter acesso à gravação, queria também dizer, agradece à pessoa que te enviou esta gravação, porque de alguma forma essa pessoa quer que tu entendas uma tecnologia, que entendas um produto, uma luz, vamos dizer assim, algo que nos está a todos que estamos aqui nesta sessão, ou todos os outros que já fazem parte da estrutura internacional, nomeadamente em Portugal, que somos já muitos milhares, e na Europa que está a ter um crescimento absolutamente impressionante. Nós crescemos do ano passado globalmente mais de 700%, tivemos um pico de crescimento numa altura que acumulou mais de 1400% em Portugal, o que significa que alguma coisa nós descobrimos aqui conjuntamente com uma empresa chamada LifeWave. Nós temos um corpo científico muito forte, muito credível, muito profundo no estudo que faz, mas temos uma outra coisa que é imbatível. Temos um exército, vou usar aqui hoje a expressão exército, sem querer implicar nada com a palavra exército, mas quer dizer que temos, vamos dizer assim, um batalhão de testemunhos
de pessoas que tiveram resultados com esta nanotecnologia, que nos deixa a todos de boca aberta, no sentido de às vezes quase pensarmos como é que é possível. Nós hoje vamos ter aqui um painel muito rico, muito especial. A nossa intenção às quartas-feiras é esclarecimento da tecnologia, poder também dar alguma luz sobre, na verdade, como é que tudo isto funciona, e podemos também ter especialistas que podem ajudar-nos a ter um conceito um bocadinho mais profundo de afinal como é que tudo isto funciona, porque para mim, eu começo por me apresentar também, para quem não me conhece, eu não sou profissional de saúde, não sou médico, não sou terapeuta, eu sou uma pessoa formada em economia, dou aulas, estou ligado a universidades há mais de 20 anos, tenho empresas, tenho a minha atividade em gestão de marcas, gestão de pessoas através de marcas e, acima de tudo, em gestão de crescimento de negócio e de empresas. Portanto, para mim, isto é algo diferente, vamos dizer assim, não é comum a alguém como eu ter tanto interesse na parte de produto, mas estou tão impressionado com tudo o que tenho visto que eu próprio comecei a estudar medicina energética. Foi até que pelo conselho do Dr. José Paulo Pereira, que na altura partilhou muito conhecimento comigo, e também com esta bênção de ele estar na nossa vida, resolvi também eu próprio aprofundar o meu conhecimento. Então estou aqui de forma muito humilde para aprender, mas também neste meu papel hoje também de poder orientar aqui um pouquinho a sessão de trabalho. O que é que nós vamos fazer hoje rapidamente? Primeiro, eu vou apresentar rapidamente o Dr. José Paulo Pereira, depois vamos falar um pouco de algo novo, que é como é que pensa o Dr. David Schmidt. Uma das perguntas que as maiores pessoas fazem é como é que foi possível dar origem a uma empresa destas, que é tão diferente, que não se encontra em mais de lado nenhum? Como é que alguém por detrás da tecnologia pensou isto? Quem é este homem? Quem é o Dr. David Schmidt? O que é que ele pensa? Como é que ele se relaciona? Que tipo de incentivos que ele teve para poder formar isto? Eu tenho o privilégio de ter sido conhecedor do David Schmidt ainda em 2022, estive na presença dele num seminário, depois estive a privar com ele no primeiro semestre de 2023, tive algumas sessões de trabalho com ele também, onde percebi muito bem como é que ele pensa, o que é que ele teve acesso. E hoje eu quero partilhar com vocês isto, porque eu acho que é a peça que falta para ligar tudo. E eu, em concordância com quer com o Dr. José Paulo Pereira, quer com o Dr. Otávio Melo, nós resolvemos dar aqui 10, 15 minutos de pensamento de Dr. David Schmidt. Vai acontecer assim todas as quartas-feiras, para vocês entenderem o cérebro por detrás de tudo isto. Para perceberem que isto não surgiu do nada, e é uma mente muito criativa, muito gênio, que é diferente de tudo o que eu já experimentei em toda a minha vida. E eu tenho a obrigação de vos passar também um pouquinho isso. Depois vamos falar um pouquinho sobre, quero também o testemunho do Dr. Otávio Melo, com certeza, hoje vamos introduzir também a doutora Margarida Seco de Oliveira, que é especialista em psiconeuroacupuntura. Eu não sei exatamente explicar o que é isto, ela vai explicar, mas é também especialista em bioengenharia quântica. Portanto, alguma coisa tem que ver também com este campo quântico que nós todos nos movemos, e que ela também vai dar esta ênfase. Depois, o Dr. Paulo Pereira vai explicar um pouco o conceito da tecnologia, e depois vamos responder a perguntas como fazemos sempre nesta nossa sessão. Também, portanto, quero que vocês, vamos reduzir isto talvez a uma hora e pouco, para nós podermos tentar fazer tudo dentro desta sessão, que vai ser muito rica. Coloquem perguntas também aqui no chat, eu vou estar a acompanhar. Hoje não vamos perder muito tempo com apresentações, nem com de onde é que nos estão a ver, porque há muitas pessoas que nos veem de todo o ponto do mundo. Vamos já rapidamente ao assunto, que é para mim o mais importante, dar-vos também, para quem é novo nestas sessões, explicar-vos um bocadinho o que é que nós temos e como é que nós vamos fazer isto. Então, rapidamente, eu vou passar aqui um slide ou slides para vocês perceberem que nós queremos, acima de tudo, dar-vos um bocadinho a menção de como é que isto funciona. Nós vamos ter, obviamente aqui vamos falar sobre como é que pensa o David Schmidt. A ação principal é pergunta ao Dr. Paulo Pereira. O Paulo Pereira é inundado todas as semanas de muitas perguntas. Infelizmente não vamos conseguir responder a todas, mas selecionámos algumas para que se possam ser respondidas hoje, porque eu acho que são questões muito pertinentes, mas queria deixar já em 2 minutos como é que tudo isto se processa. Primeiro, o Dr. Paulo Pereira é um especialista em medicina energética e integrativa. É alguém que tem trabalhado muito em fotobiomodulação há mais de 12 anos. Tenho a sorte de conhecer o Dr. Paulo, eu chamo-lhe Paulo porque tenho alguma privacidade com ele, mas o Dr. Paulo Pereira já o conheço há mais de 13 anos, e, portanto, foi a ele que eu recorri quando no início trouxe a tecnologia dos Estados Unidos para Portugal, sem saber como é que isto tudo funcionava, mas houve alguma compulsão em mim para dizer: tens que levar isto a quem sabe mais do que tu. Paulo Pereira foi o primeiro médico, o primeiro especialista de saúde a quem eu me recorri, e ainda bem que sim foi, porque ele já tinha conhecimento, tinha também algum pioneirismo na área das neurociências e tem uma prática clínica com mais de 30 anos. Portanto, foi a pessoa perfeita que durante um mês e pouco, trabalhou comigo nos bastidores, usando, explorando, tentando ver todo o conhecimento, todos os estudos científicos, até que em novembro de 2022 tivemos 2
casos absolutamente incríveis, um deles na sogra do Dr. Paulo Pereira, pois ele um dia explicará se for hoje ainda melhor, e também na Catarina Leite, com um efeito na mãe que foi absolutamente impressionante, com a recuperação de dor crónica, com mais de 50 anos, onde em poucos dias houve um alívio gigante de dor, passando de grau 10 para grau 3, que é uma coisa extraordinária. Como é que nós fazemos estas sessões? Primeiro, nunca complicamos o que é simples explicar, que é um dos princípios do Dr. José Paulo Pereira, que é tornar simples, não complicar aquilo que é simples, e portanto às vezes os médicos e o jargão científico tende a ser demasiado complexo com palavras que ninguém entende. Não é isso que o Paulo Pereira faz. O Dr. Paulo Pereira não defende sempre que não é esse o caminho. Segundo, nunca tornar demasiado científico, ou seja, não analisar dados que sejam ciência a mais, que um comum como eu não entende e não consegue depois replicar. Terceiro, não vamos fazer nem consultas, análises e exames inapropriados, ou seja, não vai haver aqui nenhuma análise, nenhum exame, seja ele consentido ou não, onde nós vamos debruçar. Porquê? Porque são contextos médicos, às vezes os policiais médicos pediram por alguma razão, e nós não vamos fazer exatamente isto, que é não tornar demasiado complicada a análise, porque aqui não se fazem consultas. E depois, o que é que se faz nestas sessões? Sempre estimular que o vosso próprio conhecimento possa ir um pouquinho mais além. Doutor, aqui o Albert Einstein tem uma frase que nós gostamos muito, que é: se tu não podes explicar de forma simples é porque não o percebeste bem o suficiente. Eu gosto muito desta expressão, que nos deve deixar a todos a pensar um pouco. O que é que às vezes nós tornamos muito complexo e tentamos explicar à exaustão algo que tem que ser simples. Porque se for complexo vocês não replicam, se for complexo vocês não entendem, se for complexo vocês não agarram. Então o que nós vamos fazer hoje aqui é exatamente isto, a tornar simples, passando também aqui ao Dr. José Paulo Pereira, que vou já interromper aqui o meu ecrã para depois falar um bocadinho sobre o Dr. David Schmidt, mas queria já pedir ao Dr. Paulo Pereira só para se apresentar rapidamente, porque há pessoas que ainda não o conhecem, às vezes eu quase acho difícil não conhecer o Dr. José Paulo Pereira com tanto material que ele já produziu, mas acontece, obviamente. Portanto, queria muito que o Dr. José Paulo Pereira, só por favor, ligasse o seu microfone para nos dar aqui um olá a todos, para nos dar aqui as boas noites também. Paulo, não sei se podes ligar o teu microfone, penso que já está. Já está ligado. Então, Paulo, boa noite a todos. Boa noite, Miguel. Mais uma vez cá estamos. Isso mesmo, isso mesmo. Olha, queria só rapidamente, antes de começarmos assim mesmo naquela parte mais densa, Queria só fazer um apontamentozinho, não te esqueças do que vais dizer. Eu estou a olhar aqui para baixo, para o rodapé, e estou a ver quase 200 pessoas nesta live. Isto é extraordinário, porque há muito pouco tempo atrás não passávamos a 100. Isto é sinal que cada vez há mais gente interessada na sua saúde, na sua própria saúde, e a acreditar que há meios que estão a aparecer e que podem fazer surgir, como já foi aqui abordado, penso que pelo Dr. Otávio, isto pode querer dizer que estamos à beira de uma mudança de paradigma. E se nós formos ver a história da ciência, nós verificamos que ela vai evoluindo por impulsos. É um paradigma novo que faz com que salte um pouco mais para cima e assim sucessivamente. Portanto, eu penso que esta tecnologia que nos surgiu na mão de repente pode ser o princípio disso, de uma mudança de paradigma. É demasiado importante para não ligarmos. Isso mesmo. Então, é isso mesmo, esse ponto que eu queria muito que tu também, de forma simples, estão aqui várias pessoas a perguntar, também a comentar que de facto a simplicidade é o maior grau de sofisticação. Eu concordo. O Dr. José Paulo Pereira sempre me ensinou, desde o início que nós conhecemos, e eu aprendo muito com o Paulo Pereira, que nós devemos ser simples. E a simplicidade é exatamente aquele ponto onde aquele que é considerado o maior guru desce ao nível da pessoa mais simples e consegue ter a mesma tipo de interação, sem se esconder em jargão, sem se esconder em estudos, sem se esconder em coisas muito complexas que só poucos compreendem, às vezes, para se colocar num patamar artificialmente superior. E aqui o Paulo Pereira sempre disse, em todas as sessões, todas, temos de tornar isto simples, não colocar na mão dos médicos algo que deveria ser do domínio de todas as pessoas. Portanto, é isso que vamos fazer hoje aqui também, e é isso que eu queria também pedir, rapidamente, quer ao Paulo, quer ao Otávio, quer à doutora Margarida, para estarem aqui connosco. Eu vou agora só apresentar uma coisa que nós vamos começar hoje a fazer, que é exatamente isto. É explicar, afinal, quem é o homem por detrás desta inovação. Ou seja, o Dr. David Schmidt foi a pessoa que criou o início dos inícios. E é bom recordar que nós temos sempre esta capacidade de entender que alguém começou tudo. Na verdade, o Dr. David Schmidt é um grande criador. Vocês vão ficar surpreendidos
se calhar não, também já estão um pouco como eu, sobre como é que tudo surgiu. E é isto que eu vos quero explicar hoje, que é em 10 minutos, em cada sessão que nós vamos fazer, eu vou dar novidades sobre o Dr. David Schmidt. Felizmente tenho a capacidade de já ter privado com este homem, que é uma bênção gigante para Portugal. Nós estivemos juntos em várias ocasiões. Eu não sei se mais alguém na equipa de Portugal já esteve com o David Schmidt. Daquilo que eu tenho conhecimento, não esteve, porque o Dr. David Schmidt é uma pessoa muito difícil de agarrar, muito difícil de apanhar. Foi numa sessão especial da apresentação de novos produtos, onde eu estive com ele e trocámos impressões. A primeira coisa que ele me perguntou, quando estivemos juntos, foi: então tu é que és o Rui Miguel Coelho, que vem de Portugal? Eu disse, até fiquei surpreendido porque ele sabia o meu nome e sabia de onde eu vinha. E perguntou-me: tu trazes-me pastéis de nata? É uma coisa que eu digo com muita piada, mas a verdade é que o homem gosta mesmo de pastéis de nata. E, portanto, se algum de vocês estiver com algum dia com o David Schmidt, por favor, levem-lhe pastéis de nata. Digam que eu também mando um bocadinho desse pastel de nata, porque não tive a ocasião de lhe entregar de mão pastéis de nata de Portugal, mas um dia vai acontecer. Aliás, estamos a fazer muita força para que o David Schmidt possa vir a Portugal, para que todos vocês também possam estar na mesma sala como ele. É uma pessoa de enorme elevação. Ele fez há muito pouco tempo uma das sessões mais bonitas e brilhantes que eu já assisti online dele, onde fez a correlação do X39 com o Carnosina, o PETS do Carnosina. Um dia, se já estiver disponível, vou eventualmente depois colocar para vocês tenham acesso. Mas este homem é brilhante a todos os níveis. Mental, espiritual também, tem uma elevação espiritual que é uma coisa fora de série. Foi nisso que ele se baseou para entender como é que podia ter acesso à tecnologia. Então vou rapidamente revelar duas ou três coisas sobre ele, sem perder muito tempo, que é: quem é que é este homem que está aqui? Quem é que é o Dr. David Schmidt? Porque nós ainda não tivemos a oportunidade, o crescimento tem sido tão rápido, tão intenso, tão fulgurante em Portugal, que ainda não parámos para pensar quem é este homem. E hoje eu queria dar um pouquinho de voz à pessoa que se chama Dr. David Schmidt. Dr. David Schmidt, de tudo aquilo que eu já me pude perceber, é uma pessoa, eu diria quase, que não vive neste planeta. Ele vive numa outra dimensão, ele apenas consegue estar aqui fisicamente, mas a mente dele está sempre a carburar, porque ele teve uma capacidade, desde muito novo, de saber exatamente o que é que queria. Ao contrário de muitos de nós, que às vezes demoram muito tempo a entender qual é a sua função no mundo e na vida, entendeu desde muito cedo que havia uma função maior que se chamava ser cientista. Eu não sei se vocês sabem, mas alguns de nós já falaram em algumas sessões. Ele provém de uma família de cientistas. Ele teve, quer o pai, quer o avô foram cientistas, não sei em que área, porque ele nunca revelou. Mas este homem mudou a vida dele quando, aos 8 anos, ele vivia na zona de Nova Jersey. Quando, aos 8 anos, o pai o levou ao, não sei se vocês sabem o nome, Menlo Park. É o estúdio original das invenções do Thomas Edison. É lá que nasceu aquilo que hoje chama o grande conglomerado chamado General Electric. Portanto, ele foi ao sítio inicial onde o Thomas Edison inventou uma série de criações, nomeadamente a lâmpada elétrica, e onde tudo aconteceu, nomeadamente no mundo moderno, a partir do Nikola Tesla. Ou seja, o Tesla, que acredita em vibração, frequência e intensidade, ele criou a partir do momento em que o Thomas Edison, eles são da mesma geração, quer o Edison, quer o Nikola Tesla, e o David Schmidt criou o seu pensamento desde cedo. Ele aos 12 anos já tinha teorias de como poder debelar o cancro. Vocês vejam bem como é que este homem estudou desde o início para poder chegar a esta magia de hoje, poder ter criado uma coisa chamada fotobiomodulação através de um PET chamado X39. Portanto, é desde muito novo que esta mente vive noutra dimensão. Portanto, ele desde o início, aliás, eu queria hoje contar em poucos minutos que se calhar a grande evolução dele deveu-se quando ele foi convidado para poder estudar baterias. É verdade, baterias, ou seja, simples baterias de pilhas ou fuel cells, que também é um outro tipo de energia de baterias. Este homem conseguiu revolucionar através de um estudo que na altura inclusive foi encomendado pelo governo americano. Basicamente eles queriam prolongar a vida das baterias, uma bateria comum, normal, e através dos estudos de energia que ele já fazia na altura, de uma estrutura elétrica através de células naturais, ele conseguiu prolongar durante mais de 3 semanas uma bateria comum, coisa que na altura o grande investigador, não me recordo o nome, dizia que era impossível. Há um estudo que demonstra, ou uma live que demonstra que este homem conseguiu manter viva uma pilha, uma simples pilha, durante mais de 3 semanas do que era esperado, onde toda a gente pensava que aquela pilha estava já morta, já não tinha energia, e ela regenerava-se constantemente. É como se houvesse uma estrutura de regeneração permanente. Na altura toda a gente ficou boquiaberta como é que era possível algo tão inacreditável,
porque não havia resposta na altura, e o que ele estudou foi exatamente uma coisa chamada Vortex. Foi uma coisa que eu tive a oportunidade de ver com ele. Agora ouço, mas não vejo. Deixa-me só aqui desligar aqui o som, porque alguém ligou aqui o som. Aqui está, já está. Bom, então o David Schmidt conseguiu fazer exatamente esta proeza, que foi prolongar a vida de estruturas. E desde essa altura, desde esta estrutura chamada Vortex, ele percebeu também, é uma coisa que ele contou já em algumas ocasiões em privado, que ficou na mente dele. O Vortex, imaginem a Eu estrutura de estou um a ouvir Vortex bem, na agora não vejo ninguém. água. Imaginem aqui só, por favor, deixem-me só. Se alguém tiver aqui, por favor, o som ligado, por favor, peço para desligar, senão eu vou ter que retirar da sala, porque não podemos ter estas interrupções. Bom, vou aqui só continuar rapidamente. Então, é exatamente isto, ou seja, nós, através da tecnologia que o David Schmidt conseguiu ter, através desta estrutura chamada Vortex, nós conseguimos que muitas pessoas hoje pudessem ter acesso exatamente a esta capacidade de nós termos as células terminais reativadas. Eu vou explicar só mais uma coisa importante para vocês perceberem. Ele foi financiado, na altura, penso que já em 2002, 2003, penso eu, antes de criar realmente a LifeWave, ele foi financiado também pelo governo americano para estudar como é que os próprios militares em submarinos podiam ser eles próprios fonte de energia permanente. Já que o Sol não chega aos submarinos, ele teve que tornar o próprio corpo dos militares que estavam em submarinos a sua própria fonte de energia. Foi inclusive financiado por uma empresa privada, penso que a Coca-Cola, pelo menos é assim que o Dr. David Schmidt diz, que teve investimento privado para poder continuar a sua investigação. E, portanto, essa investigação, ele chama-lhes projetos X, são projetos militares privados secretos, deu-lhe origem a ele poder levar a um nível muito profundo o ensinamento que ele hoje aplica dentro dos PETs. E, portanto, eu quero que vocês entendam que este homem teve desde novo, desde que esteve em Menlo Park, dentro dos estúdios ou dos laboratórios que eram do antigo do Thomas Edison, ele teve uma inspiração de poder usar estruturas eletromagnéticas, e neste caso os vórtices, que ele também afirma que são fonte de energia dentro de cada célula, ou seja, cada célula tem um vórtice. Ele conseguiu descobrir que há um vórtice dentro de cada célula e que é influenciável exatamente por um determinado tipo de comprimento de onda de luz. Por sua vez, ele também teve uma inspiração divina. Ele é um crente fervoroso na Bíblia. Eu não sei qual é a inspiração dele, se é familiar, se é de culto religioso, se é de alguém que o influenciou. Essa parte eu não sei, nunca conversei com ele sobre isso, mas ele fala abundantemente de ter conseguido sintetizar uma frequência de luz chamada 159. Ele foi descobrir uma passagem na Bíblia do Antigo Testamento, de onde se fala da árvore da vida. Ele conseguiu sintetizar uma palavra em hebraico que era exatamente tudo sintetizado, a frequência 159. E ele descobriu, aliás, ele fala nas gravações dele, foi a forma como ele conseguiu descobrir a estrutura estável do funcionamento do X-39. Portanto, este homem não só é cientista, é um ser humano iluminado que devota todo o seu tempo para a investigação e para o conhecimento, como também tem conhecimento espiritual. Portanto, não é um médico, e era isto exatamente que eu vos queria dizer, interrompendo exatamente aqui o meu ecrã. Quer dizer que este homem não é um médico. Este homem não é um médico normal, não é um investigador normal, não é alguém que teve acesso ao conhecimento tradicional, de medicina tradicional, e depois começou a partir daí. Não, não, não. Este homem começou exatamente em pontos que ninguém esperava. Começou por estudos aplicados, aos 12 anos já estudava sobre como é que se podia debelar os tumores, e teve investigação científica muito novo, desde os 8 anos, e portanto aplicou exatamente a energia da luz para podermos ter um fenómeno de renovação permanente de energia no nosso corpo. Portanto, estamos a falar de alguém que é completamente fora da caixa que vocês estão a aprender e que estão habituados, e é isto que eu vos quero introduzir desde já. A tecnologia que vocês têm na mão, que se chama X39, aliás, tenho aqui, vou já mostrar a embalagem, está aqui na minha mão, está aqui a embalagem que me acompanha de todos os dias, estão aqui os patches. Se és novo, não sabes o que é um patch, basicamente é uma pequena estrutura circular que tem no centro nanocristais orgânicos imbuídos de frequências e de água, também tem soluções em água, para poder exatamente ativar a nossa própria luz e alterar o comprimento de onda que chega às nossas células, nomeadamente para a reativação das nossas próprias células terminais. E, portanto, é exatamente dentro deste contexto que nós estamos a trabalhar. Há alguém que é genial, completamente noutra dimensão, que conseguiu introduzir uma coisa por uma porta que ninguém esperaria que hoje fosse possível. Todos os médicos dizem que isto está 20 anos, 30 anos avançado para a tecnologia atual,
ou perante aquilo que se conhece hoje, e é nisso que nós temos esta bênção de ter David Schmidt, que é genial para mim, é um gênio, ele podia ser nomeado para os prémios Nobel ou para outro tipo de prémios, aliás, ele tem recebido muitos, mas estes mais graduados nós não temos conhecimento, porque é alguém que está fora do sistema, e é dentro de fora do sistema que nós também temos acesso a essa capacidade de nos regenerarmos. Portanto, eu queria só dar esta nota e todas as semanas nós vamos dar um pouquinho de apontamentos curiosos sobre o David Schmidt para vocês perceberem que estamos perante algo absolutamente magnífico, de uma outra dimensão, ao qual eu peço a todos um enorme respeito. Podemos não conhecer, podemos até duvidar, podemos até desconfiar, mas não podemos pôr em causa a vida inteira de um homem que devotou tudo aquilo que é inteligência e criatividade para algo que é único, único. Não há ninguém que consiga pôr em causa hoje estes estudos, que são milhares os estudos em fotobiomodulação, e depois nós temos uma empresa que aplica e que nos dá a hipótese de nós próprios provarmos no nosso corpo que é verdade. Portanto, eu até queria, combinámos aqui fazer uma pequena opinião, quer do Paulo Pereira, quer do Dr. Otávio Melo, quer da Doutora Margarida, rapidamente. Então eu queria já passar aqui ao Dr. José Paulo Pereira, para ele poder, Paulo, explica só um pouquinho, dentro do teu conhecimento científico, afinal, o que é que estamos perante, porque isto é muito elevado, no sentido até de eu próprio poder compreender tudo o que está aqui envolvido. Não sei se consegues ligar o teu microfone. Está ligado, está ligado. Penso que me estão a ouvir. Vamos ver se eu consigo fazer aquilo que é costume tentar fazer, que é, não deixando para trás nenhuma informação importante, tentar que seja mais simples possível a explicação que eu consigo dar. E simples porquê? Porque a enormíssima maioria das pessoas não está na área da saúde e temos de ter algum cuidado, porque o nosso objetivo é que todos compreendam o que é que temos aqui na mão, o que é que isto faz, como é que isto foi criado, e portanto eu vou tentar mais uma vez. Nós falámos já aqui um pouquinho, já abordámos aqui um pouco a luz, a questão da luz. Eu já trabalho com fototerapia há alguns anos e não imaginava de modo nenhum que um dia podia aparecer uma coisa destas. Eu explico o quê? Uma coisa que utiliza como fonte de energia o nosso próprio organismo. E isto era algo que para mim era impensável e eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido dizer que isso era possível fazer. Contudo, eu reconheço a existência dos infravermelhos a serem emitidos pela nossa pele. A nossa pele emite infravermelhos. Nós é luz, nós não estamos a vê-la e não estamos a vê-la porque o olho humano não consegue captar a imagem, digamos assim, dessa frequência de infravermelho. O olho humano não capta. E, portanto, ela não deixa, essa energia, essa luz, não deixa de lá estar, mas não se vê. A outra coisa, um outro conceito que também convém que nós apreendamos é que além de emitirmos luz, o nosso corpo é influenciado pela luz. Eu costumo dar sempre este exemplo, porque é muito simples de compreender e muita gente já sabe, que é o facto de nos expormos ao sol a determinadas horas do dia, quando os raios solares estão mais perpendiculares, nós, se nos colocarmos ao sol nessa altura, e não precisamos de fazer uma exposição superior a 15, 20 minutos, a nossa vitamina D, que é uma hormona, não é uma vitamina, é uma hormona, recebeu esse nome, o nome ficou, mas na realidade esta substância comporta-se como uma hormona, é produzida pelo nosso próprio corpo, por um estímulo exterior. Este estímulo exterior, como eu estou a demonstrar, como eu estou a dizer, ou a exemplificar, é, por exemplo, a luz do sol. Então, o nosso corpo sendo influenciado por luz e emitindo luz, vejam o que é que agora é feito a partir daqui. Todo o X39, no fundo, acaba por ser uma mistura, digamos assim, dos efeitos de uma determinada estrutura molecular, que eu já explico, com a luz. Então, essa estrutura molecular, que é a base, digamos assim, do nosso X39, é um peptídeo. Um peptídeo é uma pequena formação molecular com, neste caso, é um tripeptídeo. Já explico porque é que se chama tri. É muito pequeno. Este tripeptídeo chama-se GHK-CU e este tripeptídeo tem uma constituição de 3 aminoácidos apenas.
para fazer uma comparação, eu poderia dizer-vos que uma molécula de proteína tem uma cadeia de cerca de 70 aminoácidos. Nós estamos a falar de uma cadeia curta de 3 aminoácidos apenas. Ora, esta estrutura molecular, esta molécula, por muito pequena, por ser muito pequena, ela viaja, navega nos espaços extracelulares, fora das células, muito rapidamente e atinge os receptores celulares muito depressa. Dura uma hora no organismo. E o organismo vai, vamos dizer assim, vai produzindo GHKCU ao longo da vida, mas vai produzindo cada vez menos. De modo que nós podemos dizer que, fruto de exemplificando, um estudo que foi feito numa universidade da Califórnia, em São Francisco, que procuraram medir, digamos assim, a quantidade de GHKCU no sangue de pessoas jovens comparativamente com GHKCU no sangue de pessoas de, vamos imaginar, 60 anos, por aí. Ora, a diferença é esta, é que os valores constatados entre os jovens era 260 nanogramas por mililitro. Fixem os 260. Entre as pessoas de idade, era 80 nanogramas por mililitro. Isto significa o quê? Que ao longo da vida nós vamos perdendo este GHKCU. A quantidade vai sendo cada vez menos e o GHKCU é responsável, ele foi descoberto em 1973, se não estou enganado, e foi descoberto porque, mais uma vez, estávamos a fazer um estudo sobre o sangue, pessoas comparativamente entre pessoas jovens e pessoas de mais idade, e descobriu-se que havia uma diferença fundamental no sangue das pessoas dessas idades. E o que era? É que nas pessoas jovens havia qualquer coisa que inibia a formação, a síntese do fibrinogénio. O fibrinogénio é uma proteína que está envolvida em diversas coisas, como é que vou dizer, patológicas. É o fator 1 de coagulação também, mas ele está intervém nesses processos inflamatórios e, portanto, não é uma coisa bonita de se ver quando ele aumenta. Então, havia qualquer coisa nas pessoas jovens que não permitia que se fizesse da mesma forma a síntese de fibrinogénio, a criação de fibrinogénio. A partir daí, começou-se a estudar este GHKCU e ele começa a revelar influências impressionantes numa larga faixa de coisas que são importantes para a nossa saúde. Vocês têm aí no vosso ecrã um pequeno texto. Eu diria que é importante perceber o seguinte: nós podemos obter vantagens, por exemplo, na qualidade do nosso sono com o GHKCU. Podemos obter vantagens na nossa energia, que foi uma coisa que eu senti. Podemos melhorar o sono, podemos melhorar a energia. O sono eu não tinha problemas porque eu sempre dormi muito bem. Dores também não tinha, que é outra área em que o GHKCU intervém, que é no controle da dor. Eu dores também não tinha, mas energia eu senti. 2 ou 3 dias depois as coisas estavam a sentir-se de uma forma diferente. E sem nenhuma dúvida. E podíamos aqui enumerar uma série, de facto, de aspectos em que o GHKCU participa. A formação de como é que se chama? Fibrinogénio? Não é fibrinogénio que eu queria dizer. Deu-me uma branca, mas eu digo eu vou já encontrar a palavra, que é simplicíssima e que agora se me apagou, que é colagênio. Colagênio. O GHKCU, pois eu também me estou a rir. O GHKCU participa, portanto, origina a formação Lá estou outra vez, sabe isto? Não tem problema. Colagênio? Isto é importante. O colagênio tem um papel no nosso organismo que é muito interessante. Eu costumo fazer uma comparação
com uma parede de tijolo, se ela não levar cimento, a parede cai com toda a facilidade, se calhar até o vento a faz cair. Portanto, não está estável, não está segura. O colagênio é estruturante do tecido conjuntivo, ela faz exatamente isso com os nossos músculos, tendões, ligamentos, etc. É estruturante. Portanto, é muitíssimo importante para o nosso organismo. Poderíamos aqui aprofundar um bocadinho as coisas, mas não é, o objetivo não é esse, é dar-vos uma ideia de como é que o GHKCU funciona neste momento. O GHKCU, então. Talvez só, não sei se posso interromper aqui. Diz. Queria só pedir permissão, se calhar, para introduzir até aqui o Dr. Otávio e a Doutora Margarida, porque eu gostava de ouvir a opinião deles também sobre este ponto em particular, porque quer o Dr. Otávio, que tem uma visão de medicina regenerativa, quer a Doutora Margarida Oliveira, que tem uma visão na área da bioengenharia quântica, de certeza conseguem complementar isto com uma visão que eu acho que é muito interessante também ouvir. Então, se calhar, este é o ponto importante, porque no fundo, como tu explicaste, até vou interromper aqui o ecrã, para poder até permitir que eles possam vir aqui até nós. Queria muito ouvir, para já começo pelo Dr. Otávio Melo, depois vou para a Dra. Margarida, porque é recente aqui dentro da nossa estrutura, mas depois vou ter também a oportunidade de a apresentar devidamente. O Dr. Otávio já está connosco há algum tempo. Não sei, Otávio, Dr. Otávio, se pode ligar aí o teu microfone. Otávio, boa noite, ou boa tarde, estás aí no Brasil, em Belo Horizonte, ainda não é propriamente noite, mas é sempre um prazer gigante estar aqui contigo ao vivo no ecrã. Sei que partilhas a mesma vibração e a mesma emoção da descoberta que nós temos, e de certeza, quando nós falamos aqui destas coisas novas de David Schmidt, estás aí também a vibrar como eu. Portanto, bem-vindo mais uma vez. Conta-nos um bocadinho o que é que tu achas do David Schmidt enquanto figura, e depois como é que tu vês todo este processo na área da medicina regenerativa. Boa noite, Rui. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite a todos os colegas e parceiros aí que estão participando, os convidados, né, que temos aqui também, que vieram pela primeira vez, aos quais eu dou minhas sinceras boas-vindas, né? Bom, eu penso que, na verdade, o nosso privilégio de estarmos vivendo esse momento, de termos acesso a uma tecnologia que realmente é revolucionária, né, que é uma tecnologia que vai causar eu falo que vai criar talvez uma nova medicina, sabe, Rui? E isso não sou eu que estou falando, essa frase não é minha, né? Nós podemos pegar dos registros aí, tanto do Einstein quanto do Tesla, que já diziam que a medicina do futuro é a medicina das frequências, né? A medicina da vibração. E eu sou médico ortopedista, né? Fico um bocadinho aqui no Brasil, um bocadinho aí em Portugal. Semana que vem estarei convosco, né? E fico um tempo cá também no Brasil. E hoje o que eu vejo, né, dos meus estudos, né, do mestrado e do doutorado na área de medicina regenerativa, é que nós temos uma tecnologia que é possível utilizarmos dentro das nossas casas de uma maneira simples, de uma maneira não invasiva e de uma maneira que possui uma taxa de eficiência muito alta. Todas as vezes que alguém que não entende, não conhece essa tecnologia do nanocristal associado com o infravermelho, quando nós começamos a explicar, as pessoas ficam encabuladas, ficam impressionadas, porque o grande benefício que eu entendo que o David Schmidt deixa como legado para todos nós que temos acesso a isso é uma coisa chamada simplificação. Veja bem, eu estou com 20 anos de formado em medicina. Desde o dia que eu entrei na faculdade, eu nunca parei de estudar. Eu estudo todos os dias. E eu te digo que, durante muitas vezes, muitas oportunidades, eu me deparei com tecnologias de infravermelho e de células tronco, células mesenquimais, células estaminais, como se diz em Portugal, né? Que são aquelas células regenerativas, de uma forma extremamente complexa, difícil, cara e inacessível, né? Ou seja, nós podemos ativar a capacidade regenerativa do nosso corpo com um dispositivo colado na pele, né, que a pessoa pode andar com ele dentro da bolsa, né, e fazer uma estimulação
através, como o Dr. Zé Paulo Pereira muito bem disse aí, né, da produção endógena. Veja bem, uma coisa é eu ter uma cápsula de um tripeptídeo de cobre, outra coisa é eu ter uma injeção, uma ampola de um peptídeo de cobre, outra coisa é eu utilizar uma frequência, um comprimento de onda refletido por uma fonte energética que é o próprio organismo, e isso estimular que o próprio corpo produza o peptídeo responsável pela ativação, sinalização e utilização dessas células estaminais, né, das células tronco. Então, eu vejo isso de uma forma que só tem uma palavra, é genial. É genial, né? É merecido todo esse crédito aí que o Rui Miguel Coelho expôs no início, porque a quantidade de pessoas que conseguem se beneficiar disso é incontável, é incontável. Ainda hoje, né, eu encaminhei em alguns grupos que eu participo, uma paciente que eu atendo há mais de 3 anos, com uma dor nas costas que nada resolve, né? Nós já fizemos infiltrações, bloqueios, medicamentos de todas as classes, anti-inflamatórios, corticoides, opioides. Ela estava usando morfina em adesivo, que é um produto, não vou falar o nome comercial aqui, mas é um derivado da morfina, 200 vezes mais forte que a morfina, e ela continuava sentindo a dor. Hoje, eu, pela primeira oportunidade, que ela me procura desde que eu conheci a tecnologia da LifeWave, coloquei um adesivo em cima do local da dor, fiz um vídeo com a termografia, que é uma câmera de infravermelho que detecta a emissão do infravermelho, e eu digo que essa oportunidade que nós temos de ter acesso a essa tecnologia, de utilizar uma câmera que mede a emissão do infravermelho, que comprova a eficácia da tecnologia da LifeWave, realmente é impressionante, né? Impressionante. Isso aí, deixa só aqui interromper, desculpa, estava aqui só à procura do teu slide, curiosamente, do teu slide, porque eu gosto muito de colocar, inclusive, deixa só ver se eu consigo, ora bem, deixa eu ver se eu consigo aqui só pôr, desculpa, ver se conseguia pôr aqui a tela, não é? Como se diz no Brasil, apresentação do PowerPoint, aqui está. Ecrã. Põe o ecrã, exatamente, é isso mesmo. Já só porque eu queria colocar aqui no teu, porque eu preparei os slides, mas queria só colocar isto pela ordem certa. Então, o Dr. Otávio Melo, queria muito que toda a gente percebesse, o Dr. Otávio Melo é um especialista na área de medicina regenerativa, ele é português também, ele é cidadão do Brasil, mas também é cidadão de Portugal, gosto muito de frisar isto, une-nos a língua, mas une-nos também a nacionalidade. O Dr. Otávio Melo é das pessoas mais impressionantes que eu conheci nos últimos tempos. Nós temos falado muito online, mas quando ele chegou também aqui a Portugal há pouco tempo, ficamos com uma ligação muito profunda, porque ele é alguém que entende muito bem tudo aquilo que nós temos trabalhado, nomeadamente desde 2022, desde o início, e tem sido uma pessoa extraordinária, e por isso é sempre com muito gosto que eu tenho aqui na live. Já vou conversar com ele mais um pouquinho, mas hoje eu também queria introduzir aqui uma pessoa que também me impressionou muito dos estudos que eu também acompanhei, a doutora Margarida Seco de Oliveira. Ela é especialista em algumas coisas que eu não entendo muito, nomeadamente a área da psiconeuroacupuntura. Parece um termo um bocadinho complicado, mas ainda tem um termo que ainda é um pouquinho mais difícil de dizer, na área da endocrinologia, que eu nem sequer, acho que é psiconeuroendocrinologia, penso que se estiver a dizer uma coisa errada, a doutora já me vai corrigir, mas também é especialista numa outra área que é muito importante para aqui, para entendermos este campo, que é a bioengenharia quântica. No fundo, todos nós vivemos neste campo quântico, não é? Todos somos energia. Quando o Nikola Tesla, e nomeadamente Max Planck, quando foi na origem, para aí dos anos 30, quando ele fundou todo o estudo que depois deu origem a muitos institutos, nomeadamente à base de estudo do próprio Einstein, de facto estamos a falar de alguém com uma grande elevação. E também, quando falámos aqui um pouco, quando ela me deu a visão há poucos dias de como é que via tudo a fatimilação, eu não resisti a dizer, doutora Margarida tem que participar aqui um bocadinho connosco, então ela está aqui hoje um pouquinho connosco, só uns poucos minutos, que eu sei que o tempo dela é muito apertado, para ela poder também explicar afinal como é que ela vê isto, porque ela está muito impressionada, disse-me hoje, Miguel, eu estou impressionada com o número de testemunhos, todos parece que são fortíssimos, todos em série, porque tem que haver alguma coisa nesta tecnologia. Estou impressionada e estou absolutamente desejosa de estudar isto a fundo. Doutora Margarida, não sei se está aí, boa noite. Muito boa noite, Rui. Aqui está a Margarida. Olha, boa noite, Margarida, muito obrigado pelo seu tempo.
Sei que há muitas pessoas muito expectantes para ouvir, porque eu sei que estes nomes parecem um pouco estranhos e muito complexos, mas se calhar são fáceis de explicar. Não sei se quer se apresentar rapidamente para as pessoas perceberem um pouquinho a sua dimensão, o que é que estuda e como é que aplica, mas eu estou também muito curioso por perceber a sua opinião do que você ouviu aqui hoje. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Foi hoje durante a tarde e, portanto, como devem entender, eu adorava fazer uma apresentação muito organizada. Infelizmente, se tiver interesse, farei noutra altura. Agora farei uma coisa muito mais básica, diria eu, e o mais rápido possível, porque às 10h30 da noite os nossos ciclos biológicos já deviam estar no outro lado. E, portanto, eu não quero tirar a vossa saúde dos ciclos biológicos. Mas eu, em 97, fiz a licenciatura em Psicologia e em Medicina Tradicional Chinesa, de 97 a 2022. Depois fiz o mestrado em Saúde Mental, aí comecei a perceber a interação da psicossomática com a psicoenergética e, posteriormente, fui avançando e, entretanto, fora de Portugal encontramos especialidades como é a psiconeuroacupuntura, porque somos sistemas integrados e, portanto, as várias áreas não são opostas, também não são complementares, na minha visão são multidimensionais, tal como nós o somos, que já lá chegarei na minha apresentação. E, portanto, a bioengenharia quântica, e o Rui estava a dizer, psiconeuroimunoendocrinologia, que é uma área extremamente Não me arrisco, complexa. doutora, não me arrisco de dizer isso. É uma área extremamente complexa, mas que eu fiz questão de aprender minimamente para ter uma maior percepção do impacto dos pensamentos e das emoções na nossa biologia e na nossa evolução como seres evolutivos que somos, e para evoluirmos, o que é que nós temos? O nosso DNA. Portanto, hoje o Rui convidou-me para falar um bocadinho de fotobiomodulação. Eu vou falar rapidamente sobre isso, porque é uma área que eu conheço minimamente, e depois vão ver que com o continuar do discurso eu já vou para uma área que é a minha área, e que percebem logo que a dimensão do discurso é muito mais fluida e leve. Mas, portanto, a fotobiomodulação é considerada atualmente uma low therapy, ou seja, uma terapia lenta como tudo deve ser no nosso ciclo biológico. Portanto, foto vem claramente de luz. Que luz é que nós temos? O sol, a vitamina D3 que o Dr. José já falou. Porquê? Porque nós somos seres solares, os nossos biorritmos são solares, os nossos processos bioquímicos e neuroquímicos são induzidos pelo Sol. Portanto, a partir daqui percebe-se imediatamente a importância que tem em todo o nosso funcionamento nas várias vertentes. A fotobiomodulação foi muito aplicada e continua a ser, obviamente, mas numa fase inicial na estética capilar, no desporto, na dentária, com técnicas muito interessantes, que é introduzir intravenosamente, ou seja, na veia, por exemplo, B12 ou curcuma para lesões, para inflamações, e ao mesmo tempo induzir a luz com diferentes comprimentos de onda e, portanto, diferentes cores, digamos assim, através de fibra óptica, que permite com que de alguma forma, estas substâncias fotossintetizadas, como é, por exemplo, a B12, possam chegar rapidamente ao sangue através da luz e ser imediatamente incorporados. Portanto, isto não é algo novo, isto já se faz há muito tempo e de uma forma clínica muito acentuada, mas o que eu hoje vos tenho a trazer aqui é a fotobiomodulação transcraniana.
E o que é isto? Primeiro que tudo, é muito associada, não quer dizer que seja só, se note, a doenças neuropsíquicas. Portanto, é uma interação não invasiva. E porquê é que ela é muito importante? Porque ela estimula toda a cadeia mitocondrial. O que é a mitocôndria? É um organelo que existe dentro das nossas células que produz toda a nossa energia. Portanto, quando eu me levanto de manhã e tenho energia, foi esta mitocôndria que fez o seu trabalho de reparação durante a noite e que durante o dia me dá esta energia. Portanto, o que é que esta mitocôndria faz? Transfere eletrões. O que é que estes eletrões são? Ou o que é que esta transferência de eletrões nos traz? Aumento do fluxo sanguíneo, aumento do metabolismo energético cerebral, aumento da oxigenação, proteção neural, reparação tecidual, promovendo neurogênese e por aí fora. Podemos aqui colocar insónias, depressão, ansiedade, enfim, por aí fora. E vocês perguntam-me como é que a luz chega ao cérebro se nós temos uma calote craniana, que é o osso, com uma espessura interessante. Ora, o nosso crânio tem à volta de, eu não quero precisar com exatidão, mas não estarei longe destes números. O nosso crânio tem à volta de 58% de minerais. Minerais são transdutores de luz. Tem à volta de 24% de proteínas e 12% de água. Ora, a água é o que tudo dissolve, é o que tudo capta, é o que faz com que haja uma absorção e depois dispersão para o cérebro. Portanto, a calote craniana é muito interessante porque tem um efeito fotoenergético muito importante, nomeadamente exatamente por causa destes minerais, fazem o quê? Refletir uma janela óptica de luz. Esta janela óptica, o que é que nos traz? Traz uma estimulação da substância branca. Nós falamos muito da substância cinzenta do nosso cérebro, da massa cinzenta, mas há uma massa branca. E esta massa branca está muito ligada a uma coisa que se chama bomba sódio-potássio, que é a base do ATP, da produção de energia. Ora, se nós falamos em energia, nós temos de falar imediatamente em eletrões, porque energia é um conjunto de eletrões. Se entramos na área dos eletrões, temos de falar de física quântica, e agora eu já estou a entrar na minha área melhor. Portanto, Muito bem. então, o que é que estes eletrões fazem? Estes eletrões modelam ou modulam o nosso DNA. Para além da epigenética, toda a formação ou a forma dos nossos eletrões é que também dá forma ao nosso corpo. Portanto, sendo assim, o tecido neural, que é rico em mitocôndrias, quando é exposto à luz são os tais cristais do produto e ao calor da nossa pele, que é à volta de 36 graus aproximadamente, mais ou menos 37, o que é que faz? Aumenta o metabolismo neural. Aumentando o metabolismo neural, eu melhoro a minha atenção, a minha cognição, o fluxo sanguíneo, eu estimulo a minha neuroplasticidade e eu liberto fatores neurotrópicos e aumento a síntese da ATP. E agora eu gostava de vos dizer que, ora, o que é nanotecnologia? Nanotecnologia aponta-nos para uma tecnologia à base de átomos, portanto, uma escala subatómica. Ora, se nós colocamos átomos em cristais, e o que é um cristal? Um cristal reflete luz. Vocês colocam um cristal ao sol e ele faz o efeito arco-íris, que é muito interessante. Até há uma terapia que se chama terapia arco-íris. Isto traduzido para português parece mal, em inglês parece melhor, pronto, não interessa. Agora, imaginem isto em cima do maior órgão que temos, que é a pele. Ora, a partir daqui, a física quântica diz-nos que o comportamento dos nossos átomos se altera com o calor e com a luz. Se os cristais refletem a luz, então o que é que nós temos aqui? Um efeito fotoelétrico.
Onde é que existe eletricidade no nosso corpo? Em todo lado. Mas, acima de tudo, acoplada ao sistema nervoso central, ao cérebro e ao coração. E deixa-me fazer aqui um parênteses aos meridianos da acupuntura, porque cada ponto da acupuntura é um vórtice de energia. Então, nós temos um efeito fotoelétrico sistémico. Sendo assim, o que é isto? Isto não é mais do que ondas eletromagnéticas coerentes que se propagam por todo o nosso biocampo. Então, qualquer corpo incoerente, podemos dizer, eu não utilizo a expressão, mas qualquer corpo incoerente doente pode voltar à sua coerência saúde através de uma organização ordenada dos seus eletrões. Ora, isto aponta-nos para onde? Para uma saúde que é conectada à nossa multidimensionalidade. E a nossa multidimensionalidade tem um espectro entre o visível e o invisível. E dentro deste invisível, parece-me que esta tecnologia, esta nanotecnologia, arranja caminhos de informação que renova, amplifica e põe em coerência o nosso organismo ou o nosso biocampo, como queiram chamar. Impressionante. Muito bem, muito bom mesmo. Muito interessante, aliás, o foco é muito isto, é todos nós percebermos que realmente estamos perante alguma coisa de uma dimensão que nós nem sempre conseguimos compreender, mas com tantos campos, com tantos especialistas de áreas diferentes, há uma coisa que eu tenho achado sempre impressionante, que é qualquer especialista que estuda um pouco a tecnologia, de qualquer ângulo, chega sempre à conclusão de que há qualquer coisa extraordinário nesta elevação do peptídeo e com aquilo que são os multifatores, aliás, as múltiplas dimensões que a doutora Margarida acabou aqui de dizer, que acabam por estar neste fator de epigenética, ou seja, entre aquilo que são os pensamentos, os fatores genéticos, a nossa capacidade de entender como é que os fenómenos elétricos que são transversais, concordo 1000%, nomeadamente uma célula tem carga elétrica também, pode ser aparentemente uma escala muito pequena, mas dentro da própria célula é poderosíssimo o efeito elétrico e daí toda a transmissão de tudo aquilo que o PETS consegue fazer. Eu queria muito agradecer a doutora Margarida, aliás, sei que está um pouquinho fora da hora, por aquilo que acabou de dar aqui como valor a todos. Tenho certeza que vamos conseguir ouvi-la mais vezes no futuro, mas acima de tudo queria muito agradecer também o seu contributo e pela disponibilidade mais uma vez, porque nos abriu aqui um campo também de pensamento interessantíssimo. São muitas pessoas aqui que estão a ouvir e certamente ressoou alguma coisa, nomeadamente tudo aquilo que falou. Já percebi que tem um conhecimento bastante profundo e certamente nos vamos voltar aqui a cruzar. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu agradeço a todos e agradeço a paciência de me ouvirem e se tiver uma outra oportunidade, eu prometo que me organizo de uma forma mais visual para ser mais chamativo, para também entenderem melhor e para eu conseguir explicar-me também melhor. Olha, os comentários estão aqui, toda a gente adorou ouvi-la, nem sequer peço desculpa pela paciência, porque as pessoas adoraram, estão aqui todos a dizer que foi extraordinário. Os comentários que estou aqui a ouvir são brilhantes e queria também lhe agradecer a sua humildade, do alto do seu estudo todo, entregou uma coisa tão simples, tão apaixonada, que tenho a certeza, será uma conversa aqui também com o Dr. José Paulo Pereira e com o Dr. Otávio, tenho certeza que eles também concordarão numa próxima vez em tê-la aqui até com mais grafismo, como disse muito bem, porque vale a pena ouvi-la e certamente haverá mais ocasiões. Portanto, muito obrigado e obrigado pelo seu contributo acima de tudo, está bem? Obrigado e falamos certamente muito em breve. Eu queria só, Paulo Pereira, queria se calhar aproveitar só para te perguntar um pouquinho, estávamos a falar exatamente daquela parte da parte do estudo onde tu falavas do peptídeo e queria se calhar voltar a essa parte, deixa-me só aqui acelerar os slides, porque no fundo tudo o que nós falámos aqui depois transmite-se em termos de aplicação do PETS os benefícios gerais. A doutora Margarida, o doutor Otávio falaram exatamente os benefícios, o doutor Otávio até falou do benefício que teve aqui numa paciente por causa da questão do alívio da dor. Eu gostava só que tu organizasse aqui um pouquinho aquilo que as pessoas podem esperar relativamente àquilo que é o efeito genérico que nós podemos esperar aqui da aplicação do PETS. Ora bem, então vamos lá ver. Já perceberam que o GHK-CU, que é um peptídeo de cadeia curta,
de 3 aminoácidos, tem diversas vantagens, tem diversas ações, vamos dizer melhor assim, no nosso organismo e condizentes com a nossa necessidade de melhorar a nossa saúde ou de a manter. Portanto, há várias ações deste peptídeo que se traduzem aqui por um conjunto de reflexos, que ele contribui para aliviar rapidamente a dor. Origina uma maior clareza mental, inflamação reduzida, é um potente anti-inflamatório, melhor desempenho ao praticar desporto e uma melhor recuperação desse exercício, do exercício físico. De modo que melhor cicatrização, temos uma ação muito interessante nas doenças respiratórias, mas quero, por ter falado em doenças, quero que vocês mantenham uma certa coerência, que é a seguinte. O X39 não é um medicamento e não é algo que possa ser apontado como um meio de tratar uma determinada doença. Mas vocês nunca abandonem os vossos médicos quando têm doenças principalmente complicadas ou de difícil recuperação, doenças crónicas, inclusive. Nunca abandonem o vosso profissional de saúde pensando que pegam no PETS e o PETS resolve tudo e assim uma espécie de milagre. Contudo, não sendo isso, é um poderosíssimo meio de aumentar ou fomentar a autocura. Aquilo que nós estimulamos com isto vai nos levar por esse caminho. Vai modificar determinados aspectos bioquímicos do nosso organismo que podem levar à autocura quando nós temos algum problema de saúde que exige reparação. Portanto, depois disto, temos aqui um peptídeo estudado, com imensos estudos científicos produzidos, que tem ação nestes sintomas, nestas situações. Mas há uma outra coisa que este peptídeo tem, muitíssimo interessante, que é o facto de incrementar, quando incrementado, aumentar a produção, a ação, melhor dizendo, a ação das nossas células estaminais. As células estaminais, para quem não sabe, são células de reparação do organismo. Podemos classificá-las desta forma. São células de reparação do organismo. Então, o que acontece é que, vamos imaginar que nós, numa situação qualquer, fazemos uma ruptura de um tendão, e o que as células estaminais fazem é, na altura em que é sinalizado esse problema, elas deixam de ser indiferenciadas, porque elas são células de nada, vamos pensar assim, não têm especialização nenhuma, e quando é assinalado um problema qualquer de saúde, neste caso aquela ruptura daquele ligamento, elas migram para o local e transformam-se nas células daquele tendão e fazem dessa forma, procuram fazer dessa forma a reparação daquela estrutura. Ora, se nós pensarmos que o GHKCU estimula a produção não é a produção, porque as células estão lá sempre, é a ação. Estimula a ação das células estaminais. Se nós vamos diminuindo esse GHKCU no nosso organismo a pouco e pouco, à medida que avançamos na idade, vocês vejam o que é que acontece com as células estaminais. Aos 30 anos, temos 50% da ação das células estaminais. Aos 70 temos quase nenhuma. Então, isto é dramático. Fazer aumentar o GHKCU reativa células estaminais. Então, como é que nós fizemos para aumentar a produção do GHKCU no nosso organismo? Como já ouvimos falar aqui, o próprio organismo é que produz esse GHKCU. E então, se o queremos aumentar, se o queremos incrementar, vamos utilizar aquilo que já se falou aqui um bocado, vamos utilizar fotobiomodulação. Deixem-me explicar isto para ser bem entendido, como eu costumo fazer, penso que é eficaz, a compreensão é fácil, e que é o seguinte. Quando nós estamos em frente de um espelho,
perfeitamente liso, o espelho reflete a nossa imagem. E a imagem é perfeita, é exatamente aquilo que somos. Mas se o espelho for ligeiramente côncavo ou convexo, ele altera a nossa imagem. Ou a faz mais gorda, ou a faz mais magra. E é isso que se passa com a luz. Por ação destes nanocristais orgânicos, quando a luz infravermelha da pele, nós falamos também já aqui, impacta naqueles nanocristais, eles fazem um reflexo alterado da luz que lá chegou. Comprimento de onda diferente. De modo que possa atuar apenas no crescimento, no aumento da quantidade de um peptídeo, que é o GHK-SU. Se nós falarmos do... E isto é a base, deixem-me dizer-vos, é esta ligação, fotobiomodulação e GHK-SU, que faz o X39, que dá origem ao X39. Porque podemos dizer assim, o X39 é resultado de uma ação de incremento de um peptídeo chamado GHK-SU. O X49, que é um produto diferente, utiliza ou tem as baterias, digamos assim, apontadas para um outro peptídeo, que se chama AHK-SU. É também um peptídeo de cobre, mas não é o mesmo que utiliza o X39. Há X39 e X49. Isto dá-vos uma ideia do que é que está aí para vir. Eu não tenho dúvidas nenhumas. É assim que trabalha o X39. Nós estivemos aqui a falar basicamente X39, das suas ações, tem múltiplas ações anti-inflamatórias, tem múltiplas ações anticancerígenas, não deve ser usado quando se está a fazer quimio ou radioterapia, porque pode haver um conflito de ações e poder, eventualmente, por exemplo, inibir a ação da quimioterapia. Isso podia ser muitíssimo complicado. Portanto, são essas duas situações que nós, e mais também o transplante, o órgão transplantado, que é alvo de medicamentos inibidores da ação do sistema imunitário, imunossupressores, e também pode acontecer a mesma coisa. Portanto, são as três situações: químio, rádio e transplantados. São as três situações em que não devemos usar o X39. De resto, podemos usá-lo com uma segurança muito grande, como penso que o Dr. Otávio que referiu isso, foi ele. Nós podemos fazer em casa. Esta terapia vai se alargar, vai se multiplicar, não tenho qualquer dúvida. E imaginem o que é nós podermos, num recanto da nossa casa, sentadinhos, colar um adesivo. É a coisa mais simples que pode existir, mas que depois vai dar origem a uma complexidade de ações que induz, como eu disse anteriormente, à autocura. E não é, deixa-me dizer, Miguel, não é algo que nós estejamos a imaginar, este alargamento, porque neste momento já temos um resultado, embora o patch não seja igual ao nosso, e não pode ser porque o nosso está patenteado, sempre se encontram por vezes vias para introduzir um novo produto com algumas bases idênticas. E muita gente sabe, muitos dos que aqui estão sabem, que o ano passado, num torneio de ténis muito conhecido, chamado Roland Garros, esse torneio de ténis do ano passado foi conquistado pelo tenista mais velho dos concorrentes. 37 anos, chama-se Djokovic. E o Djokovic, o que é que fez? O que é que lhe aconteceu? Mudou de camisola a meio do torneio e tinha um adesivo colado no peito. E os jornalistas não olharam mais. E tem que saber o que é isto, temos que saber o que é isto, o que é que se passa, o que é isso. Não é doping com certeza porque faz a controle. O que é que faz esse adesivo aí? Eu disse, olha, isto é, mais ou menos por estas palavras, não foi exatamente, mas mais ou menos, isto era o meu segredo. Isto é a minha equipa que me proporciona, é a nanotecnologia e que me permite estar mais flexível e mais, flexível e equilibrado. Portanto, coloco-me ao nível dos jovens da casa dos 20 anos, embora tenha mais 10. Eu pesquisei
E isto é de uma empresa francesa chamada Talpetch e produz adesivos, patches, para 3 doenças em particular. E foi descoberto quando estavam a procurar algo que pudesse intervir no controle das contraturas musculares. E descobriram que um portador de Parkinson, quando lhe colocavam o patch, deixava de tremer. E a partir daí, estudaram e originou um novo produto. Portanto, esta característica de não invasão, portanto, utilizando meios que não levam para o organismo nada que possa ser contrário àquilo que nós desejamos para a nossa saúde. Ou seja, não tem efeitos secundários. Então, eu não tenho dúvidas nenhumas que vamos ser pressionados para utilizar cada vez mais meios desse tipo. E eu estou ansioso por ver o que é que se segue, nomeadamente por parte do Dr. David Schmidt e da LifeWave. Exatamente. Olha, eu se calhar introduzia aqui rapidamente algumas perguntas, até para não estarmos muito mais em cima da hora. Eu sei que há várias perguntas que até nos foram sendo feitas aqui ao longo da sessão, mas para quem não sabe, nós temos aqui um canal chamado Pergunta ao Dr. José Paulo Pereira. É um canal bastante solicitado, infelizmente. O Dr. José Paulo Pereira não tem tido um tempo todo disponível para responder as perguntas todas que têm surgido. Aliás, perguntas que até já estão, algumas delas um pouco penduradas, como costuma dizer. Mas eu queria aproveitar para até colocar aqui uma pergunta, que é uma pergunta aparentemente simples, mas tem muito que ver também com aquilo que a doutora Margarida falou e que o doutor Otávio falaram, que é uma pergunta muito simples, mas que foi colocada hoje, que é exatamente se ajuda a quem esteja numa depressão. Nós sabemos genericamente que está aqui a resposta, mas há pessoas que vão ver pela primeira vez esta gravação e podem ter muita vontade de perceber melhor se isto, como é que faz, qual é a verdade. Perguntava talvez ao doutor Otávio, a doutora Margarida já não está aqui connosco, perguntava ao doutor Otávio se pode responder rapidamente e depois passava a ti, só para dar a mesma resposta. O que é que se pode esperar da aplicação do X19 em casos de depressão? Rui, antes de mais nada, é obrigatório que eu faça um disclosure, né? Ou seja, isso não é de maneira alguma uma recomendação médica, isso não é de maneira alguma uma prescrição, mas me cabe alertar que muitos dos diagnósticos de depressão que nós presenciamos no consultório não são depressão. E existem formas clínicas, não caberia talvez aqui abordar o que realmente é um quadro depressivo, o que é um quadro de fadiga, o que é um quadro depressivo, o que é um quadro de deficiência nutricional, o que é um quadro depressivo, o que é um quadro de deficiência hormonal. Então, existem quadros de depressão que são chamados endógenas e existem sintomas depressivos que podem ter outras causas secundárias, certo? Bom, se a depressão ela tem uma causa endógena, a pessoa precisa entender o funcionamento da mente dela, ou seja, é uma condição muito mais mental do que orgânica, certo? Quando nós estamos diante de causas orgânicas, deficiência de produção de hormônio, deficiência de produção de neurotransmissor, deficiência do metabolismo de nutrientes, que também levam a sintomas depressivos, e o indivíduo ele inicia um tratamento que pode ser através de uma suplementação ou através da utilização de um dispositivo que vai ativar a produção de ATP pelas suas mitocôndrias, ou seja, que vai produzir mais energia, que vai disponibilizar mais elétrons para a sua cadeia de transporte energético dentro da célula, que é isso o que nós temos aqui nessa tecnologia, certo? Um estímulo por infravermelho que age dentro da célula no nível de uma organela chamada mitocôndria. E nós podemos sim ter a reversão de sintomas depressivos causados por essas diversas centenas de possíveis causas, certo? Mas jamais eu poderia falar para uma pessoa que o uso do adesivo vai curar uma depressão sem entender o que é o caso. Agora que há, sim, possibilidades teóricas de que a ativação mitocondrial leve a uma restauração do equilíbrio celular,
uma diminuição dos fatores chamados radicais livres, e isso tudo está documentado na literatura, que podem causar sintomas semelhantes ao de uma depressão. Lembrando que existe diferença entre aquilo que é uma depressão endógena, que tem causas comportamentais, e aquilo que é uma depressão, ou seja, sintomas depressivos causados por um mau funcionamento do intestino, do cérebro e de todo o sistema psico, neuro, imuno, endócrino, como a doutora que me precedeu aí disse de maneira fantástica. E realmente hoje se estuda isso como uma interligação entre o psico, neuro, imuno, endócrino, né? Então isso não é uma invenção. Isso nós sabemos que os hormônios são regulados pelo sistema nervoso. A produção de anticorpos é regulada pelo sistema nervoso. Uma pessoa deprimida, ela tem uma taxa de infecção e uma taxa de produção de hormônios muito inferior à de uma pessoa que não está deprimida. Então, depressão é uma doença muito complexa, sabe, Rui? E eu não ousaria aqui em público, ainda mais com uma plateia tão, né, seleta e de pessoas que têm consciência do que é o poder da sugestão. Fala assim, não, use que você vai curar. Não, eu não poderia falar isso. Agora, entretanto, me cabe como cientista, como pesquisador, explicar que sim, existem mecanismos que podem auxiliar no suporte a um tratamento depressivo, e aí essa pessoa se sentindo mais bem disposta, com mais energia, ela começa a ver a vida de uma outra forma, com mais disposição, com mais energia, com mais entusiasmo, porque aquela sensação de impotência que é muitas vezes presente no paciente deprimido por um mau funcionamento orgânico, isso pode ser revertido através de um estímulo infravermelho, por exemplo. Uau! Olha, eu queria partilhar contigo, Otávio, sei que és para além de seres uma pessoa excepcional, hoje aprendi também, quer com a doutora Margarida, que contigo, este termo que eu não sabia, corrijo-me se eu estiver enganado, mas penso que é assim, psico, neuro, imuno e endocrinologia, é verdade? É isso, é isso. Peço desculpa pelo palavrão, mas de facto é impressionante como é que tudo isto se insere dentro desta elevação energética, vamos dizer assim, que se chama medicina energética ou integrativa, precisamente tem que ver com tudo com energia. E reparem que aquelas aulas de físico-química, que se calhar alguns de vocês não foram, onde nós estamos os eletrões são exatamente a base de reorganização de todo o sistema energético do corpo, através da coordenação dos eletrões, nomeadamente do sistema cérebro, coração, estômago, que são vários tipos de centros de decisão que nós temos no corpo. E é tão bonito ouvir que afinal somos sistemas, não somos peças, não somos órgãos juntos, somos sistemas integrados que dependem de uma série de fatores, como muito bem o Dr. Otávio acabou de dizer aqui. Se eu percebi bem o que o Dr. Otávio disse, foi que a causa de uma vulgar depressão pode ser múltipla, pode ter múltiplos fatores que não são fáceis nem de detectar só porque alguém dá um palpite, e não são fáceis também de tratar porque é um conjunto, um sistema integrado que faz funcionar cada parte a seu termo, uma elevação de saúde no mesmo organismo, que pode ter múltiplos fatores de impacto que podem degenerar numa vulgar ou de uma palavra que se chama depressão, mas pode ter muitas formas diferentes, podem ter infinitas possibilidades, como diz aqui a Isabel Guerreiro, e quero muito agradecer. Doutor Otávio, muito obrigado. Só para arrematar isso, nós temos que entender o seguinte: o corpo humano é um sistema chamado sistema complexo, certo? Um dia a gente pode fazer uma live só sobre gestão da complexidade, né? Exatamente. Pode ser exatamente, como é que tudo é muito complexo. Aliás, acabei de receber aqui uma mensagem a dizer que há muitas pessoas que são muito complexas, vamos ver o que é que afinal é complexo ou não, e esse é um excelente tema. Eu agora deixava aqui para o Dr. José Paulo Pereira uma outra pergunta que me foi colocada também, e que foi colocada aqui online da Cristina, que é, seria para atrofia muscular, ou seja, ela pergunta que há uma pessoa, nesse caso uma irmã de alguém que mandou a pergunta para a Cristina, que é uma irmã que perde as forças e está sempre a cair, não consegue andar, tem dores nas costas. Portanto, supostamente, eu não sei se é ou não há aqui nenhum diagnóstico. Quero dizer a todos que aqui ninguém substitui diagnósticos médicos, nem estamos aqui a fazer segundas consultas, porque alguém recebeu um diagnóstico que vem aqui perguntar. Não há informação clínica, mas se calhar genericamente gostava de perguntar, nomeadamente aqui, para atrofia muscular espinhal, é uma pergunta direta ao Dr. José Paulo Pereira, se alguma combinação de PETs ou X39 mais X49 podem ter algum efeito
previsível possa pelo menos ter algum princípio de atenuação ou de impacto neste tipo de patologia. Tens que ligar o micro, Paulo, se faz favor, doutor José Paulo Pereira. Mais uma vez, teoricamente, pelas ações que nós conhecemos que o X39 tem e que o X49 tem, numa situação dessas, muito provavelmente obteríamos alguma vantagem em utilizar os dois, o X39 e o X49. É a minha opinião. Okay? Muito bem, então passamos já aqui mais uma, vamos tentar responder aqui mais uma ou duas perguntas para depois fechar. Há aqui uma pergunta que eu não sei explicar muito bem, mas vou pô-la exatamente como é colocada, que é hemiparesia do membro inferior esquerdo. Vou dizer novamente, hemiparesia do membro inferior esquerdo, ok? A pessoa em causa toma morfina e já está com este diagnóstico há 23 anos. A pergunta é, poderia eventualmente ter algum tipo de alívio com o X39 ou com algum outro conjunto? Olha, é muito complicado nós estarmos a dar conselhos assim. Uma doença com esta expressão crónica e já com quantos anos? 20? 23. 23 anos. Não conhecendo a história clínica da pessoa, é muito difícil nós darmos uma opinião. Contudo, eu digo duas coisas. Uma é que não lhe faz mal nenhum fazer. Fará bem a muitas outras também, outras coisas que possam existir e que precisem de ser intervencionadas. Eu faria, mas eu não posso de repente dizer sim, o X39 é adequado. Mais uma vez, teoricamente, sim, talvez nós pudéssemos obter algum resultado com o X39. Não sei qual o nível do resultado que iremos conseguir, porque também não conheço a história deste paciente. E é muito difícil nós estarmos a dar uma opinião, que é quase dar um tratamento, é quase dar uma terapia, transmitir uma terapia. Ora, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que o X39 com os outros PETs, isoladamente ou em conjunto, conseguirmos fórmulas que, em função da sintomatologia que alguém, uma determinada pessoa tem, podemos encontrar, podemos aconselhar uma ação que possa ser interessante, possa ser, vamos dizer assim, reparadora da situação em que a pessoa está. Perfeito. Então colocava aqui apenas mais duas questões que são simples. Um deles é sobre o caso de endometriose. O que é que podemos esperar? Se calhar colocava aqui para o Dr. Otávio, se ele puder responder. Se eventualmente não puder, não há problema. O Paulo Pereira se calhar consegue responder bem a isto. Não sei, Otávio, se queres pegar aqui na endometriose, como genericamente o que é que se pode esperar na aplicação. Nós temos casos aqui na empresa e casos que até eu acompanho pessoalmente, conjuntamente com outra especialista de endometriose, com muito bons resultados. Mas queria se calhar que explicassem, se pudesse ser, o que é que se pode esperar. E se calhar terminava com outra pergunta também em conjunto, 2 em 1, dava ao Dr. Otávio e depois ao Paulo Pereira, que era endometriose, e a segunda é se pode ajudar o X39, por exemplo, na paragem de adições, nomeadamente fumar. Se há algum tipo de perspectiva entre colocar o PET e podemos ter menos vontade de fumar ou de tirar alguma adição. Desculpem lá, é uma pergunta dupla, com dois sentidos muito diferentes, mas é só mesmo para arrumar e para vos dar aqui a oportunidade de responder. Se calhar começava pelo Dr. Otávio, endometriose, e depois se pode haver algum tipo de efeito nas adições. Rui, eu acho que a primeira coisa é a seguinte, muitas pessoas estão aqui e não sabem nem o que é essa endometriose, né? Então, é o seguinte, o útero da mulher, ele possui um tecido que reveste internamente, que é chamado de endométrio. Endo é dentro, né? Metros é útero, certo? A endometriose é uma doença na qual existe fora do útero um pedaço de tecido do endométrio. Isso pode estar presente no abdômen, pode estar presente na pelve, pode estar presente na coluna vertebral. Já vi casos de endometriose dentro de uma articulação. Endometriose, na verdade, é uma... Assim, não é uma doença. Na verdade, ela é um conjunto
de possibilidades que é muito distinto. O que acontece na endometriose é que durante o ciclo menstrual, assim como o útero aumenta a sua irrigação para poder receber o embrião, esse tecido do endométrio que está fora do local, ele também começa a inflamar e aumentar de volume, certo? Então, o que acontece? Quando a mulher possui uma alteração no seu equilíbrio hormonal, esse tecido endometrial, ele incha muito, ele aumenta muito de volume, causando dores, compressões de nervos, inchaços, tumorações, que vão e voltam de maneira cíclica de acordo com o ciclo menstrual dessa mulher. Perfeito? Quais seriam os potenciais benefícios de se utilizar, por exemplo, um dispositivo que estimula infravermelho, GHK-PCU, em uma pessoa que tem endometriose? É reduzir essas oscilações hormonais, diminuir as inflamações através do combate aos radicais livres, certo? Diminuir esse aumento de volume exagerado que vai ocorrer em algumas mulheres, principalmente naquelas que têm uma predominância do estrogênio sobre a progesterona. Então, são dois principais hormônios, eu não daria tempo de falar de todos, mas vamos imaginar o seguinte, que existe uma balança entre progesterona e estrogênio, certo? Quando a mulher tem muito estrogênio e pouca progesterona, esse endométrio aumenta muito de volume, ela geralmente tem um sangramento aumentado, uma hiperproliferação aumentada desse tecido, tá? Então, vamos pensar assim, isso mais uma vez não é uma prescrição, mas a mulher que tem endometriose, ela pode utilizar o X39? Pode. Isso significa que o X39 vai curar a endometriose dela? Provavelmente não, mas pode auxiliar, dando suporte à redução dos sintomas. Essa é a minha visão do ponto de vista de restauração do equilíbrio hormonal e da diminuição da inflamação. Isso pode auxiliar. Não sei se eu respondi a pergunta, Rui Miguel. Se eu tivesse sido muito científico, Perfeito, eu peço que você me ajude. Não, acho que foi perfeito, pelo menos toda a gente percebeu o que é endometriose, ou pelo menos acho que perceberam os princípios e perceberam que é sempre útil usar, por causa da diminuição do inchaço, e poder fazer essa regulação que você falou aqui mesmo. Tranquilo. Então, se calhar eu terminava com o Dr. José Paulo Pereira só para perguntar se no caso, por exemplo, de deixar de fumar, ou do caso de algumas adições, se podemos esperar alguma coisa de útil, no caso do X39, ou que tipo de efeito podemos esperar. Eu penso que a pergunta é muito direcionada e bem direcionada. Queria só perguntar, Paulo, se há alguma coisa que possamos recomendar ou falar, só mesmo para arrumarmos e depois terminarmos. Olha, a questão das edições é extremamente complexa. É muito difícil nós conseguirmos resolver esse tipo de situações. Penso que toda a gente neste momento conhece alguém que está com problemas de adição, ou é com drogas, ou com álcool, ou com tabaco, enfim, o jogo, etc. Tem uma componente psíquica extremamente forte, extremamente importante, e nós conhecemos perfeitamente a realidade quando ouvimos falar dos meios de assistência a pessoas com adição, e sabemos que elas caem constantemente na repetição do seu problema de adição. Por exemplo, na adição das drogas acontece isso, na adição do álcool acontece isso. Muitas vezes o tabaco, que é o que está aqui em causa, muitas vezes acontece que as pessoas tentam tudo, desde os adesivos de nicotina, passando por, enfim, os alcoólicos anónimos, aí já com uma componente psíquica, se tenta ser muito forte, e muitas vezes eles conseguem, e depois essas pessoas conseguem deixar o seu produto, a sua adição, mas depois voltam outra vez. E isso depende do estilo de vida que têm, depende de uma série de fatores complexos e que poderão regular aquela situação. Contudo, eu penso que, olhando para isto assim de uma forma simples, nós temos uma ação do X39
que dá pelo nome de clareza mental. Eu penso que esse facto pode ajudar a que se modifique de alguma maneira o pensamento, e nós sabemos que nas adições, a forma como se pensa o seu produto, como se trata o seu produto de adição é muito importante, e a razão por que se utiliza esse subterfúgio também é muito importante, e são diferentes, e muitas vezes a situação é complexa, porque os motivos que levam a uma adição são também eles muito complexos. E quando nós estudamos cada uma dessas situações, nós verificamos o quê? Que aquela pessoa está a não conseguir largar o tabaco, não consegue fazê-lo, por muito bom que seja o método que se tenta utilizar, porque ela vive uma realidade que é difícil de controlar para ela. E quando há um episódio novo que acelera essa dificuldade, a tendência a se voltar a pegar, neste caso no tabaco, aumenta e volta. Portanto, pode ajudar? Pode. Agora, temos de ter noção de uma coisa, é que resolver um problema de adição, seja tabaco, seja álcool ou qualquer outra coisa, exige trabalho especializado, muitas vezes de mais do que um especialista, e mesmo assim, não é fácil. Okay? Sem dúvida. O X39 pode ajudar. Pode ajudar, sem dúvida. Eu, se calhar, eu não penso que há aqui muitas mais questões, mas nós não vamos já ter tempo hoje, estamos já aqui em cima do tempo que tínhamos determinado. Normalmente entre uma hora e meia, hoje, quando tivemos aqui umas participações também adicionais, fizemos cerca de uma hora e meia, mais ou menos o tempo que temos agora, e portanto eu queria agradecer a todos que participaram, dizer que foi uma sessão muito rica, agradecer a todos, enfim, os comentários que estamos a receber aqui são intensíssimos, quer para o Dr. José Paulo Pereira, quer para o Dr. Otávio, quer para a Dra. Margarida. Muito obrigado pela vossa participação, pelo vosso conhecimento. Se quiserem eventualmente deixar aqui no chat algum comentário, algum agradecimento, que é para algum deles, por favor, deixem, porque é sempre bom. Eu acho que a moeda de troca, quer que o Dr. Otávio, quer o Dr. José Paulo Pereira, que é neste caso a Dra. Margarida, podem ter de melhor. Não é aqui ninguém paga a ninguém, toda a gente está aqui voluntariamente, não há aqui especialistas que são pagos para nada, eles dão o seu tempo voluntariamente, por isso é que eu sou sempre muito grato, que é o tempo voluntário das pessoas para ajudar outros. Se alguém quiser deixar aqui uma mensagem de agradecimento, pois é sempre muito bem-vindo, mas o mais importante é dizer também que tudo isto é feito em prol de uma comunidade muito grande, é cada vez maior, são milhares e milhares de pessoas. Quando eu e o Dr. José Paulo Pereira começámos em 2022, se não me engano, Paulo, foi para aí em outubro de 2022, quando nós falámos a primeira vez, estávamos longe de pensar que podia haver este impacto tão grande em tantos milhares de pessoas. Eu acho que é a nossa moeda maior de pagamento, é saber que tocámos as vidas de tantos e tantos milhares de pessoas, ainda só agora estamos a começar, eu acredito, não é só em Portugal, por todo o mundo, pela Europa, estamos agora a começar a fazer uma coisa gigante no Luxemburgo. Eu acabei de vir de Espanha, nomeadamente Palma de Maior, quando nos pediram para também passarmos a fórmula de como é que tudo está a acontecer em Portugal, para ver se eles também entendem como é que podem chegar a cada vez mais pessoas. Mas é impressionante o que está a acontecer, e cada pessoa que é tocada por estas palavras e pode tocar outros é uma benção, em nome, neste caso, do David Schmidt, a quem eu quero também aqui honradamente, e fica gravado, agradecer pela genialidade. Eu espero que hoje tenha sido interessante falarmos um pouquinho sobre a origem do Dr. David Schmidt, porque ele é a origem de tudo, a verdade é essa, ele é a origem de tudo o que nós temos. Nós estamos a trabalhar sobre um sonho de alguém que ousou ser genial, alguém que aos 8 anos, quando decidiu ser cientista, porque foi ao laboratório do Thomas Edison, descobriu a sua vocação, e eu acho que estamos todos perfeitamente abençoados por haver uma vida dedicada à melhoria de tantos milhares e milhões de vidas. O objetivo do Dr. David Schmidt é tocar pelo menos 1 a 2 milhões de vidas nos próximos 2 anos. Estima-se que a empresa pode chegar a 1 bilhão de faturação, porque vamos tocar tantas vidas que isto vai ser inevitável. Mas também vos queria dizer a todos que os temas todos que nós tocamos aqui são temas transversais. Podem tocar-me a mim, podem tocar a qualquer um de vocês que vocês conhecem, e cada vez que nós temos conhecimento e consciência do conhecimento aplicado, temos a obrigação de levar a outros. Nós temos aqui na empresa e no nosso grupo, na comunidade em Portugal, que isto é uma responsabilidade social, cívica, de ajudarmos o maior número de pessoas possível a não sofrerem ou a terem uma beleza de vida que possa tocar muitas pessoas, e podem ajudar pessoas a serem melhores mães, melhores pais, melhores empresários, melhores vizinhos, melhores irmãos, melhores maridos,
melhores pessoas como um todo, para podermos elevar aquilo que é a consciência do ser humano e também poder, neste caso, inclusive a própria pergunta final aqui foi sobre adições. Não sei se vocês conhecem o estudo feito de um livro chamado A Força da Vontade, do senhor chamado Roy Baumeister. O Roy Baumeister é um dos maiores cientistas mundiais em comportamento, psicologia de comportamento. Estudou inclusive o que é que aconteceu, nomeadamente com o Eric Clapton. Não sei se vocês sabem, o Eric Clapton é uma pessoa que está assolada, ou foi assolada durante muitos anos por bebida excessiva, porque infelizmente tem um trauma profundo interno, porque o filho, se não me engano, de 6 anos, caiu do andar, do 40º andar, uma coisa qualquer, e ele ficou com um trauma profundo e refugiou-se na dor, e a dor veio para se refugiar, veio no álcool. Ele foi um alcoólico durante muitos, muitos anos. E houve um dia que ele conseguiu aumentar a força da vontade cerebral para conseguir ter esse equilíbrio que o fez deixar de beber. É um livro que eu recomendo a todos. Um dia eu, Dr. Paulo Pereira e se calhar o Dr. Otávio, vamos lançar aqui um desafio a todos, que é podermos estudar em conjunto alguns livros importantes. Este é um deles. A força da vontade mexe com o nosso equilíbrio cerebral para tomarmos decisões e porque o nosso cérebro também exige energia. Quando vocês tomem um pensamento ou se refreiam, por exemplo, de não beber ou de não fumar ou de controlar a vossa alimentação para não comerem coisas nocivas, o vosso autocontrole exige energia. A energia que vocês ingerem na mitocôndria, que é produzida em forma de ATP, é também alimentar o cérebro para que ele se controle e não tenha compulsões, mas também retira energia. Portanto, a falta de glicose, ou vamos dizer assim, o consumo excessivo da energia que nós temos para, por exemplo, para andar, para nos movimentarmos, para poder fazer a nossa tarefa diária, também é usada para controlar as nossas compulsões. Por isso que às vezes alguém não consegue aguentar durante muito tempo porque fica com falta de força, de vontade para continuar uma determinada terapia, um determinado tipo de dieta, por exemplo, por isso é que as dietas são tão difíceis de controlar, porque falta energia cerebral para nós termos isso. E, portanto, há também formas, quando nós controlamos a parte cerebral, de conseguir também controlar a forma como conseguimos ter energia para essa decisão, por exemplo, de não fumar mais ou de não beber mais. Mas, como disse aqui o Dr. Pereira, e concordo 1000%, o PETS, se ajuda à clareza mental e ajuda à reposição dos genes e à expressão genética, que é quando os genes comunicam melhor uns com os outros, aumenta também a vontade que nós temos de conseguir cumprir com as nossas decisões. E nessa clareza mental também está uma boa parte da capacidade de nós cumprirmos com aquilo que nos propomos. Portanto, fica a dica, se tiverem pessoas com alguma adição ou com algum tipo de problema, normalmente uma adição vem exatamente com a capacidade que nós temos de aumentar a nossa própria força interior, porque uma adição vem sempre de um trauma, de um desequilíbrio que às vezes é profundo, e estes desequilíbrios sabemos que podem ser harmonizados através dos eletrões e através desta estrutura orgânica que pode ser muito bem potenciada com o próprio sistema. Portanto, alguém que tenha algum problema desse género pode beneficiar a médio e longo prazo. Ouviram a doutora Marida falar que isto é um low therapy. Low significa que normalmente tem um impacto lento e desejo que seja lento para ser orgânico, para não ser de impacto, mas pode ter realmente uma expressão muito grande em muitas patologias. Portanto, é isto que eu queria hoje transmitir. Queria mais uma vez dizer que é um privilégio poder estar aqui com vocês, poder fazer parte desta comunidade gigante do bem e, acima de tudo, poder entregar o máximo. Diziam todos, e dizia alguém da nossa estrutura, que podermos amar alguém a 99% não é suficiente. Amar esta estrutura ou aquilo que nós fazemos a 99% não é suficiente. Nós, eu falo para o Paulo Pereira, falo para o Dr. Otávio e eu também, estamos aqui a 100%, entregamos tudo, às vezes até de forma excessiva, porque nos emocionamos, porque damos mais do que a conta, se calhar usamos mais do que o tempo, mas é por um propósito maior que é, se houver mais uma palavra, um exemplo que possa tocar alguém, é absolutamente imperioso que o façamos para que nada fique de fora e para que se calhar mais uma vida seja resgatada para esse caminho do bem. Portanto, é um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. O meu nome é Rui Miguel Coelho, é um privilégio estar aqui com vocês em nome de todos, em nome do Dr. José Paulo Pereira, em nome do Dr. Otávio, em nome da Dra. Margarida, todos os profissionais de saúde, todos, sem exceção, fazem parte desta equipa, todos eles são valiosíssimos e a todos os grandes partes que divulgam, que usam, vocês são uma força do bem incrível e estamos só a começar e já estamos milhares e milhares e milhares por todo o mundo e a força da língua portuguesa, já agora quero dizer a todos que hoje iniciou-se a língua portuguesa em todos os domínios da LifeWave. Site, domínio, loja, tudo. Portanto, a língua portuguesa é transversal e foi uma conquista de toda a gente que está aqui hoje também. Portanto, parabéns a vocês, porque nós em português vamos chegar a muitas vidas e vocês que estão aqui hoje, ou se recebeste o vídeo,
Espero que tenha sido útil para ti. Agradece à pessoa que te enviou, mesmo que não compreendas muito, não há problema. Agradece porque realmente é uma bênção. Podemos estar aqui todos juntos. Obrigado a todos e até a próxima live, sem dúvida alguma, ainda com mais brilho. Espero estar aqui com vocês porque é uma gratidão gigante poder ajudar mais uma vida e poder dar mais saúde a alguém. Um abraço, até já.